Vamos lá, Bruno Soares, renova Renato ou não renova Renato? Diz aí, Bruninho. Fala, Ribeirinho, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Renova, sim, Ribeiro, vai renovar. O Renato, inclusive, ontem deu entrevista depois do Jogo das Estrelas, promovido pelo Zico. A gente já vai ouvir na sequência. E ele mesmo destaca que até o final de semana tudo estará resolvido, porque já está, né? Falta realmente a oficialização, falta a assinatura do contrato. Hoje ainda conversei com algumas pessoas do Grêmio que garantiram que tem também uma questão de final de ano. Alguns processos acabaram atrasando um pouquinho, mas tudo dentro do que já estava combinado, tudo dentro do esperado, então não há nenhum tipo de problema. O Renato ficará no Grêmio, ele falou sobre isso e a gente acompanha agora. Sua situação deve se definir até quando? Você tem algum prazo? Até o final de semana ela se define. Renato, as características do Soteldo, você considera ele um jogador que se adapta a qualquer esquema tático? Porque ele é um jogador muito bom no 1 contra 1, né? Não é só isso, né? Ele, muitas vezes, no Santos, ele jogou por dentro. É um jogador que eu tentei a contratação dele desde o início, do ano passado ainda, uns 2 anos que eu tento a contratação dele. Não tivemos nunca condições para isso, até porque ele tinha contrato com o Santos. Agora teve a brecha, tenho certeza que ele vai se dar muito bem lá, porque jogar ele sabe, de 1 para 1, joga por dentro, é um jogador que eu gosto das características dele, eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem no Grêmio. Dá para ter ele e o Ferreira ao mesmo tempo, ou o Ferreira está mais para sair depois? Deixa eu renovar meu contrato antes, ou você faz essa pergunta para o próximo treinador. Tá, eu não sei o que é mais importante dessa entrevista do Renato. Que, aliás, o Renato passou na Zona Mista, né? E nós todos ficamos sabendo da palavra do Renato aos pouquinhos, né? Primeiro foi a menina lá da Casé TV. Não, teve na chegada e na saída. E depois Sport TV e essa para Bandeirantes, que eu acho que é a mais completa, me permitem dizer, tá? Porque ela deu assim, pode ter dado. Porque o Renato é um cara boleirão e tal, né? Pode ter dado muitas informações. A primeira que eu quero que você diga para o nosso telespectador e o nosso seguidor no YouTube. Você acha que o Renato só falta a caneta e está tudo certo, é isso? Ficou tranquilo? Ele disse, inclusive, né, que para assinar falta só comprar a caneta, né? Que ele está sem, né? Acredito que deve estar com dificuldades financeiras para comprar a caneta. É que nem o meu canal no Mas YouTube. eu compro, não tem problema se o Renato quiser. Eu vim pensando... inventaram assinatura digital, né? Não, o Renato é das antigas. Não, né? o Renato é não é que nem eu, não é dela, né? Nós temos certas dificuldades. Sabe que o Renato, inclusive, só teve o WhatsApp no ano passado, né? Então, é uma coisa... Era SMS antes? Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tô alimentando internamente essa tese. Qual? Pra mim, o Renato tá com um contrato renovado, tá? Não tá assinado, obviamente não tá assinado. Inclusive, todas as fontes confirmam que não está assinado e publicamente se diz também que não está assinado. Então, de fato, não está assinado a renovação. Mas o contrato e o acordo está selado. Inclusive, não existe nada que alguém diga nesse momento que precisa ser ajustado. É apenas a questão do anúncio de fato. Eu tenho alimentado comigo a seguinte tese. Esta é uma estratégia que foi adotada. Por quê? Pelo Renato e pelo Grêmio. E se eu estiver errado quanto à minha tese, alguém, por favor, me procure para me desmentir. E não tem problema. O Grêmio criou, junto com o Renato, esta estratégia para criar um ambiente perante o torcedor, que o torcedor fique naquela coisa, tá, mas a gente vai ter treinador ou não vai ter? E, em paralelo, a tranquilidade para ir ao mercado de transferências com dificuldades financeiras para procurar reforços. Porque, senão, a direção do Grêmio e o departamento de futebol como um todo seriam muito mais cobrados, porque em quase 20 dias o Grêmio não montou um time, fez uma muito boa contratação, que é a do Soteldo, e está com outras dificuldades. Não renovou com o Jeromel e não sabe se vai renovar. Ouviu na imprensa uma pressão pública do empresário do Vijaçante de que só vai dar resposta de 10 ou 15 dias. Está indeciso se paga ou não 1.200.000 euros em relação ao André Henrique. E quando foi ao mercado procurar alguns jogadores, foi extremamente criticado pela tentativa de fazer algum negócio. O Renato tem um tamanho absurdo. Para mim, meu maior ídolo, tá lá na minha casa, eu tenho um quadro do Renato. Então, assim, para mim, e podem me desmentir da minha tese, é a estratégia que o Grêmio criou para ficar tranquilo no mercado. Olha,